Inteligência artificial, GPS, plataformas de salto, genética, automação, biohacker. Se alguma dessas palavras te criou um sentimento de ansiedade, pode parar agora, porque aqui estamos para deixar uma coisa clara. Se você trabalha na saúde ou na alta performance esportiva, hoje guarda esta pergunta com você. Quanto vai custar para a sua carreira esperar o mercado exigi-lo a dominar termografia antes de você começar a estudar? Então, aqui que vem. Existe uma armadilha silenciosa no esporte profissional. A grande maioria das pessoas só decide evoluir ou implementar uma ferramenta quando o mercado começa a exigi-lo. Quando já virou regra na Série A, quando o atleta exige, né, na consulta, quando ficou simplesmente impossível ignorar. O problema é que quando uma tecnologia vira exigência mínima do mercado, a vantagem competitiva de quem entra nela é zero. Você não entra mais para ser o destaque, você entra apenas para não ser demitido ou esquecido. Os profissionais que lideram departamentos médicos, que cobram os maiores honorários, né, em consultório e que são disputados por atletas de elite, compartilham uma mesma característica. Eles se posicionam antes da pressão chegar. Eles aprendem o método, testam a fisiologia e erram no ambiente controlado antes da tecnologia virar comodidade. Eu sou Tomás Milho e eu ajudei muitas equipes de alta performance e fiz consultorias esportivas no assunto de termografia e eu vejo dois tipos de profissionais. Os que dizem, vou esperar a termografia baratear, né, ou virar padrão para começar. E os que já estão acumulando milhares de imagens térmicas, criando suas próprias linhas de base e salvando atletas de lesões graves. Então, você está aqui no canal da Termocracia. Este canal tem como objetivo trazer assuntos sobre termografia clínica, trazendo ciência e novidades e esclarecimentos sobre a termografia esportiva. Nos próximos minutos, eu quero te provar por que a termografia clínica está vivendo a exata mesma janela da oportunidade que o GPS viveu anos atrás e como você pode usar este timing a seu favor para se posicionar no mercado. Então, como economista, quero compartilhar com você como o mercado de uma tecnologia qualquer funciona. Então, a chave disso é fácil. Basta entender este gráfico que explica de forma nítida qual é o momento certo para apostar em uma tecnologia. Lembra no passado, tecnologias muito promissoras, como por exemplo, a televisão com óculos 3D? Talvez você até comprou uma, né? Você lembra disso? Oh, lembra como eram os primeiros celulares caros, praticamente sem recursos interessantes, olhando com os olhares de hoje, né, para aquela época. Ou talvez você lembra, né, que comprou seu primeiro Walkman, ou quando o CD substituiu o vinil. Então, esta coisa toda tem um comportamento muito específico. E olha como que é a estrutura. Qualquer tecnologia, quando for adotada pela sociedade, ele segue este padrão que eu vou mostrar para você. E entendendo este padrão, você vai conseguir entender o momento certo para você investir, para você entrar numa tecnologia e virar referência dela. Interessante? Então, fica por aqui, que agora começa uma aula verdadeira que vai ser reveladora para você. Então, quando a gente olha este gráfico, ele representa a sociedade no total. Tá? E aí entra uma nova tecnologia que ninguém pensou antes, alguém inventou e já começou o protótipo, né? A sair no protótipo. E o que acontece neste caso? Existem umas pessoas que são os entusiastas. Quem são os entusiastas? São nerds, são pessoas acadêmicas dentro do panepistema que estão na universidade, que eles estão desenvolvendo coisas novas nesta área. E eles falam, não, vamos investir, vamos comprar esta tecnologia para poder, né, desenvolver ela, para poder dominar ela. E eles investem e a tecnologia ainda é muito precária em comparação com o que vai chegar depois, mas é uma inovação incrível, quebra de paradigma.
né? Algo radical. E esses caras são entusiastas e eles vão lá e pegam esse produto porque eles querem ser os primeiros que tem. Sabe aqueles caras que fazem fila para pegar o primeiro iPhone que vai ser lançado e ficam a noite toda lá na Nova York para abrir a loja da Apple? É algo assim, né? São esses caras apaixonados, né, para o negócio. E depois nós temos quem? Depois nós temos os visionários. Os visionários são muito mais, um grupo maior, tá? Esses primeiros são uma minoria da minoria, os loucos, né? Os visionários não, os visionários já estão inseridos. Falei, eu estou vendo o potencial. Esse negócio vai chegar lá e já consigo ver que tem uma necessidade que vai me atender. Então eu vou arriscar, vou comprar isso aqui. Eles são caras que arriscam também, né? Eles têm uma risco maiores, eles conseguem visualizar aonde pode chegar. E estes são, né, um outro. Mas ainda, né, esta tecnologia começa a vender, começa a engatinhar, mas ainda talvez não passou o melhor, pior ponto. Que depois dos visionários, para chegar na próxima etapa, pode cair no que a gente chama no caos, né? Pode cair num buraco de esquecimento, onde a tecnologia não conquistou o coração da população, que mais importa, o consumidor geral. E isso aconteceu com aqueles óculos 3D da televisão, por exemplo, né? Outras tecnologias que você, se começar a pensar, você vai lembrar algumas, né, que seguiram, falam, nossa, como é legal, não sei o quê, mas aí não avançou. Por exemplo, neste momento, não sabemos, né, mas temos óculos da Google. Só que muitas questões de privacidade estão surgindo, e aí, se eles não conseguirem reverter isso, provavelmente vai ser uma tecnologia que vai cair no lixo da história. Porque já existiu esta ideia, já está sendo desenvolvida, e seria muito legal, né, fazer esse negócio. Olha aqui, pensa, não sei o quê, como funciona, né? Mas talvez a questão da privacidade vai acabar com a tecnologia. Mas se passar esta fase, aí entra na parte mais interessante. Porque assim, aqui a gente tem quem? Os pragmáticos. Temos os primeiros, né, a população que realmente está adotando agora. Porque eles conseguem ver que existe um problema, esta tecnologia resolve o meu problema e vou comprá-la. E conforme mais gente compra, o que acontece? A tecnologia começa a baratear, né? E aí mais gente entra no jogo, mais gente compra, e um volume maior, a produção é maior, onde o produto começa a baratear cada vez mais, porque fica produzido em grande escala. É assim que funciona. Por isso que produtos no início são mais caros, depois ficam mais baratos. Pensa no celular. Começou, o celular era o luxo, ninguém conseguia comprar. Hoje, quem não tem, né? Então, esses aqui são os pragmáticos, a primeira maioria que adota. E depois deles são os conservados, conservadores. Conservadores são a maioria mais tardia. Eles que vão esperar muito mais gente para comprar. Mas aí já não é mais inovação, já é uma necessidade. Quem não tem vai ficar por trás. E os conservadores, eles não tomam risco. Por isso que tem este nome. Eles só vão comprar quando todo mundo tem e eles precisam mesmo ter isso, né? E aí vem o último, né? Quem que são o último? Eles são os céticos. Eles são os últimos que vão adotar, que eles não querem a tecnologia, mas não tem mais opção, porque todo mundo tem. Pensa no idoso na época da pandemia que não queria ter o celular, que não queria trabalhar com WhatsApp. Por que que ele adotou? Porque ele não teve alternativa. Ele precisava comunicar, falar com a família, não tinha como ver eles. Então, a necessidade obrigou eles a ter o celular. E assim que é a estrutura de uma sociedade que adota uma nova tecnologia. E agora que você entendeu isso, né, vamos avançar e entender como que a gente pode usar este conhecimento. Então, para entender onde estamos agora, a gente precisa olhar para a história recente da ciência do esporte. O mercado esportivo passa exatamente pelas mesmas três fases em todas as tecnologias revolucionárias. Tá? E a gente vai ver agora, né, esta questão. Mas eu quero que, antes disso, vamos voltar aqui neste gráfico e lembrar, olha, onde estamos agora, né? Qual é o ciclo de inovação? Então, pensa na maioria e pensa no que está começando. A gente precisa ver
este início, o que está entrando agora, né, na sociedade, ele é o promissor para fazer a diferença. E agora vamos ver o próximo slide, que vamos falar sobre esta coisa, né, de que quando a tecnologia vira uma regra, a sua vantagem competitiva zera. Tá? Você vai ter, na verdade, que entrar na maioria tardia, mas você não vai ter o quê? Nenhuma vantagem competitiva. Então, o padrão do mercado, vantagem zero, adoção apenas para evitar a obsolência. Mas é isso que você quer? Ou você prefere virar uma referência com inovação, tendo uma vantagem competitiva, onde você vai ter um posicionamento antes desta pressão? Não é isso que é o objetivo? Então, para você entender isso, vamos no próximo, né, slide, onde a gente vai falar das 3 fases. E a primeira fase, nada mais é do que o ceticismo de, não preciso disso, é algo opcional. Então, havia uma época em que o uso do GPS em treinos era considerado frescura, ou exagero de cientista de laboratório. Os preparadores mais antigos, né, diziam: eu olho para o atleta, no treino sei se ele correu muito ou pouco, não precisa disso não. No monitoramento de carga interna e variabilidade da frequência cardíaca, a mesma coisa. A reação foi exatamente esta. Quem apostou no GPS e na fisiologia da carga nesta fase inicial aprendeu sem pressão, construiu uma bagagem, virou referência. Não foi assim, gente? E aí entra a segunda fase. A segunda fase é quando você tem uma vantagem competitiva, onde você tem um diferencial estratégico. Os primeiros clubes e clínicas que adotaram o monitoramento continuado começaram a apresentar dados concretos. Aí viraram referência, reduziram as taxas de lesão de posterior de coxa, maior precisão no return to play e longevidade dos atletas. E isso refletiu no campo. Mais gols, mais vitórias, mais copas, né? Classificação. Neste momento, a tecnologia virou um diferencial de mercado. Então, quem adotou a tecnologia certa, ele conseguiu ficar no topo, na primeira série, não caiu de série. O profissional que domina aquilo é contratado a peso de ouro, porque tem poucos ainda. E aí vem o quê? Vem a terceira fase, que é a fase da comoditização, ou seja, commodity, onde temos uma expectativa mínima. Chegamos ao ponto onde nenhum clube de alto rendimento no mundo consegue trabalhar sem GPS ou sem controle de carga. É exatamente assim que mudam as coisas. E quando você pensa desta forma, você está vendo. Então, temos o GPS, que começou assim do ceticismo e foi para a regra obrigatória. Ninguém conta. Então, essa história se repete na fisiologia. Outra tecnologia, variabilidade da frequência cardíaca. Ele foi uma coisa de louco, de cientista de laboratório. E hoje é uma coisa comoditizada. Muita gente usa, é um negócio que é importante você saber, né, para calcular o treino interno, né, da carga. E a termografia? Em que ponto está a termografia, né? Então, se você, né, se candidata a uma vaga na fisiologia hoje, não sabe ler um relatório de high speed running, você nem é entrevistado, não é? Assim. Então, onde a termografia esportiva está hoje? Neste, né, panorama que mostrei para vocês. Vamos entender um pouco isso? Então, porque existe este ciclo, né? E o ciclo da inovação está mostrando que a janela de oportunidade é aqui nos primeiros adotantes iniciais, passando para a maioria. E a termografia, ela está transicionando exatamente na fase 2 para a fase 3. A era da dúvida acabou. As publicações, revistas de alto impacto já comprovaram a sensibilidade da radiação infravermelha para captar desequilíbrios de microcirculação e assimetria vasculares. Todos os clubes da primeira divisão investem em câmeras potentes e quem entra está à liberdade. Tem gente ainda pensando, um dia eu estudo isso. Enquanto isso, profissionais antenados já estão operando, interpretando a resposta fonotérmica e garantindo a vaga do futuro.
Então, se você já ouviu falar de termografia e você não sabe, você está perdendo o trem. E olha isso, não pense que isso aconteceu do nada. Este aqui é o professor Eric, né, no clube do Remo, agora há pouco. Na fotografia está preparando terreno faz tempo. Ele está numa equipe altamente treinada, né, com profissionais capacitadíssimos. E eles estão todos ajustados, investindo na capacitação e na tecnologia. E eu tive o prazer de estar lá pessoalmente para entregar tanto uma câmera térmica como um Dynabang, né, para avaliar a força. Por quê? Eles poderiam ter outras coisas mais baratas. Não, eles optaram para a tecnologia que entrega informação de qualidade, de precisão. E a gente foi lá e deu uma força para eles, demos outra capacitação e o treino para eles poderem dominar esta tecnologia e mudar o jogo. Porque afinal das coisas, o que interessa aqui é o resultado. Então, isso aqui é fundamental. Mas agora quero desmistificar uma coisa muito importante. Comprar uma câmera térmica não te faz um especialista em termografia. Ter a ferramenta sem uma metodologia é o equivalente a comprar um esteto caríssimo e não saber auscultar o sopro cardíaco. Duas pessoas podem ter a exata mesma câmera de 300.000 pixels de resolução térmica, né, na mão, mas a diferença no resultado clínico do atleta está única e exclusivamente na capacidade de interpretação do profissional. Se você está olhando a imagem das cores e pensa, o problema é no vermelho, está ainda na ilusão do uso desta tecnologia, porque a experiência prática prévia conta tanto na termografia, porque a resposta térmica cutânea é extremamente dinâmica. Ela reflete a interação entre o sistema nervoso autônomo, a perfusão microvascular, microcirculatória e o metabolismo tecidual subjacente. Quando você avalia uma imagem infravermelha de um atleta após estímulo de carga alta, você não está buscando um valor absoluto de temperatura, não. A temperatura cutânea varia com a umidade, com a aclimatação e com a hidratação e outros parâmetros que podem afetar e muito. Então, você precisa, né, ficar atento. E quando você começa isso sem a capacitação correta, né, que a gente consegue oferecer para você, aí você vai seguir este caminho aqui, onde você, né, vai ficar focado em cores, né, você vai ficando, né, esquecendo os valores da temperatura, que é o que realmente importa na termografia. E aí a sua curva de aprendizado vai demorar muito tempo. Então, quando você vai conseguir interpretar as métricas que importam, isso você vai passar tanto tempo que você não vai poder ser a referência. E por isso que a capacitação correta é fundamental do profissional, porque instrumento, se você pegar uma Porsche, não sabe dirigir, não adianta nada. Você vai bem devagarinho, você não vai conseguir usar o potencial da Porsche, você não vai conseguir usar, né, o máximo que ela pode te oferecer. Não é assim? Então a termografia não é diferente. A gente precisa, né, também ajudar a capacitação, porque você não tem a experiência do uso. Então, com capacitação, você vai encurtar este tempo e você vai conseguir rapidinho implementar e mostrar resultado para quem importa. Então, isso aqui é fundamental. A comprar a ferramenta não compra a ciência. E a interpretação é a palavra-chave. Então, você precisa a capacitação para isso. Mas vamos ver aqui, né, esse mapeamento microvascular. O que você busca é o mapeamento do padrão e da tendência térmica. O controle estrito de parâmetros físicos. A emissividade da pele humana é padronizada em 0,98. Se o profissional não domina a distância focal, o ângulo de incidência e a neutralização de artefatos como suor, né, transpirar, ou radiação refletida do ambiente, o dado capturado será um ruído sem valor diagnóstico. Compreensão dos gradientes térmicos, por exemplo, é fundamental.
como abordamos frequentemente os protocolos, né, de monitoramento, uma simetria térmica entre meio grau e 1 grau, um repouso controlado, sinaliza uma alteração de tônus vasomotor funcional. Quando o atleta atinge uma temperatura de diferença de mais que 1 grau persistente entre membros homólogos, o tecido está em estado de clara sobrecarga. Em alguns casos, uma área significativamente mais fria, ou seja, hiporradiante, revela vasoconstrição por inibição artrogênica ou neuropatia periférica, que muitos profissionais iniciantes confundem com ausência de inflamação. Então, isso aqui é muito importante entender que a gente tem estas questões. E aí você tem uma imagem térmica. Então, você olha lá a imagem e fala, olha, nossa, tá tudo vermelho. E agora? O que eu faço agora? Ó, desespero, né? Tá tudo vermelho. Tá inflamadíssimo, então. É isso mesmo? Quem começa a praticar cedo, desenvolve o que eu chamo de olho clínico infravermelho, olho da Terra. Você aprende a conectar o padrão térmico com a biomecânica da corrida do atleta, como histórico de estiramento prévio e como nível de fadiga metabólica. Esta leitura prática não se aprende em uma aula teórica de final de semana. Ela é construída no campo, com repetição e análise longitudinal. Então, quando a gente olha para esta imagem, ela é uma imagem bruta, uma imagem que não foi elaborada, que não foi padronizada, uma imagem que foi tirada de qualquer forma. E agora, quando você é profissional, você sabe, você fez o curso, né, para você poder dominar esta técnica, aí o que acontece? Você transforma esta imagem nisso aqui. Olha a diferença. Onde está o problema? Eu sei que você já viu o problema aqui, né? Não, nós não temos, não é um problema só, temos vários, né? Então, esta pessoa tem várias lesões. E a gente pode ver isso nos joelhos. Então, fica muito mais fácil quando você sabe como interpretar esta imagem térmica de forma adequada. Então, para você conseguir, né, fazer isso, eu vou ilustrar com um cenário real de bastidor em comissão técnica. Então, vamos imaginar a seguinte situação. É meio a uma maratona de jogos, onde 3 partidas em 8 dias, por exemplo, né? Aí o profissional que esperou a exigência, né, do mercado, ele comprou a câmera recentemente, né, por pressão da diretoria. Ele fez a varredura do atleta, olha uma mancha no quadríceps e fica em dúvida. Não sabe se aquela hipertermia de 8, 0,8 graus é apenas o efeito fisiológico de treino anterior, de potência, ou se é o foco inflamatório de alto risco. Não sabe. Como ele não tem histórico baseline, nem experiência em interpretar padrões longitudinais naquele atleta específico, ele fica muito inseguro. Se ele afasta o jogador sem necessidade, é cobrado pelo treinador. Se liberta o atleta e o músculo rasga, aí a responsabilidade cai sobre o departamento médico. Não é? Então, o profissional que antecipou a tendência e começou antes, e as coisas mudam completamente, não é? Porque ele consegue, né, ao contrário do profissional reativo, ele atua na dúvida, baseado em palpites, ausência de história de lesão, ele tem antecipação e não reação. Ele consegue usar inteligência de dados, respaldo científico absoluto, acompanha a tendência térmica e evita lesões graves. Esse profissional vem mapeando a linha de base térmica do grupo há meses. Ele sabe exatamente qual é o perfil fototérmico normal daquele lateral direito. Ele nota que nas últimas 24 horas o reto femoral do atleta não apresentou o resfriamento esperado pós-jogo, mantendo uma diferença de mais que 1 grau, focado no terço médio do músculo. Aí ele cruza estressado com uma queda de 12% no teste de salto, né? E aí apresenta o relatório na reunião da comissão. A resposta fisiológica microvascular do atleta indica uma sobrecarga tecidual em fase adaptativa crítica. Aí, recomenda treino regenerativo
e modulação de carga hoje para evitarmos uma lesão do grau 3. Olha a diferença, você percebe como é totalmente diferente o posicionamento? O primeiro profissional trabalha com medo e incerteza. O segundo trabalha com inteligência de dados, prevenção assertiva e respaldo científico. O treinador não enxerga esse profissional como um aplicador de zero, mas sim como um consultor de performance e saúde insubstituível. Se você percebeu que continuar esperando o mercado reagir é o pior negócio para a sua carreira, como é que você começa a agir a partir de hoje? Né? Então, gente, vamos entender os 3 pilares. Vamos entender esses 3 pilares onde a gente consegue ter o domínio que exige um método. Então, o primeiro, né, domínio é a familiarização. A triagem inicial, a prevenção e screening ativo. Depois vem a padronização, onde você vai criar perfis térmicos individuais dos baselines. Você vai saber por que este cara está assim e o que está mudando na linha do tempo. Depois você vai ter o quê? Implementação, onde você vai poder tomar decisão baseada em dados longitudinais. Então, como eu gosto, né, de estruturar, né, os pensamentos, vou te dar algo especial. Como você pode adotar uma nova tecnologia sem errar? Então, aqui estamos. Passo 1. Abandone a busca pela aprovação coletiva. Não espere todo mundo na sua cidade, no seu esporte, aceitar a ferramenta para você se mover. Quando todos estiverem fazendo, o preço do atendimento cai e o mercado vira commodity. Inovação e autoridade são construídas por quem lidera a curva. E aí vem o passo 2. Domine a fisiologia e a termofísica antes do software. O erro da maioria é achar que a ferramenta faz o trabalho. Estude transferência de calor, microcirculação cutânea, resposta do sistema nervoso autônomo e anatomia funcional, termoanatomia. A câmera infravermelha apenas capta a radiação. O raciocínio clínico é seu. E aí entra o passo 3. Começa o mapeamento da sua rotina atual, seja na sua clínica particular, na preparação física ou dentro do clube. Comece a registrar os padrões térmicos dos seus pacientes e atletas. E sim, compara o pré e o pós-tratamento. Veja a resposta mecânica e térmica de uma intervenção de terapia manual, de agulhamento seco ou de controle de carga. Construa o seu acervo de exames e a sua experiência prática. E aí você vai avançar para o cérebro antes do hardware. E aí a curiosidade é uma aplicação real do dia a dia. Você para de ver a termografia como um custo e passa a enxergá-la como o maior investimento no seu posicionamento profissional. Então, a gente, né, pode ver que temos o domínio da fisiologia, que é a base da pirâmide. Onde está aqui a termofísica, o sistema autônomo, microcirculação. Você entende o negócio. Você não é um operador de um software automatizado. Você faz o negócio acontecer. Né? E no topo da mirada, né, a gente tem a câmera captando a radiação apenas, né, mas o uso da ferramenta está aqui. Então você tem a câmera só, mas a base tem que ser sólida sua. É exatamente esta a ideia. O cérebro antes do hardware, antes do software. O raciocínio clínico é o seu domínio. E aí muda completamente todo, né, o conceito. Então, gente, no final das contas, o esporte de alto rendimento não perdoa ninguém fica parado no tempo. A pergunta que você precisa se fazer ao desligar esse vídeo hoje não é se a termografia clínica vai virar o padrão do mercado no futuro. A pergunta real é quando o mercado finalmente considerar essa tecnologia uma obrigação diária, você vai ser o especialista que vai liderar o setor ou o profissional que vai ter que correr atrás para aprender o básico sobre isso. Então,
Se você consegue entender isso, a decisão, né, de você criar alguma coisa nesse esquema é sua. Porque a decisão de construir esta vantagem competitiva está inteiramente nas suas mãos. Você vai administrar o tempo. Se você quer fazer parte da comunidade de profissionais de saúde e performance, que antecipa movimentos do esporte, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho. Toda semana trago análises profundas sobre termografia esportiva, fisiologia de carga e estratégias de tomada de decisão prática. Deixe o seu like no vídeo, isso ajuda a gente, né, para, né, entregar mais material, né, que o algoritmo não vai bloquear, certo? E isso vai continuar estimulando para trazer material inovador, tá? Responda nos comentários, por favor, eu quero saber. Você já utiliza alguma tecnologia de avaliação de carga interna na sua rotina ou sente que a sua reação ainda está esperando a cobrança do mercado para se atualizar? Quero entender em que momento da curva de inovação você se encontra. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez e mantenha o rigor técnico em alta. Nos vemos no próximo vídeo. Este aqui foi o canal da Thermocracy, onde a gente traz sempre inovações na termografia esportiva. Até mais.